prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E agora, nós vemos três situações aqui. A primeira situação, ele descreve um homem e ele cita que tipo de homem era esse. Era um escriba. E o escriba, naquela época, eles eram os doutores da lei. Eram aqueles que copiavam, interpretavam a lei de Moisés. E só que eles fizeram isso de uma forma muito complicada do povo entender. De qualquer forma, eles participaram da morte de Jesus. Eles foram um dos acusadores e os perseguidores de Jesus. E eles continuaram perseguindo a igreja, mesmo depois que Jesus morreu. Então a questão aqui é que esse escriba, ele decide que ele quer seguir Jesus. E aí Jesus, né, dá meio que uma tirada nele, né? Mas por que será? Vamos partir do primeiro entendimento de que Jesus, sendo Deus, ele conhecia as intenções do coração daquele homem. E não só as intenções, mas o que se passava no interior dele. Ele sabia das emoções daquele homem. E ele quis deixar claro que
E esse homem, ele queria esperar o pai falecer para depois ele se sentir livre. Algumas especulações dizem isso. O fato é que Jesus chamou e ele percebeu naquele homem que ele não estava com o coração totalmente naquilo que Jesus estava falando para ele. Ele tinha outras prioridades. Vamos pro terceiro. Esse terceiro homem, ele já responde logo para Jesus: não, Jesus, eu vou sim, eu vou seguir o Senhor por onde o Senhor for, mas primeiro eu quero despedir da minha família, entendeu? E Jesus, ele coloca o exemplo do arado, que naquela época era um serviço muito braçal e que exigia muita dedicação da pessoa que fazia esse trabalho. E da mesma forma ele devia proceder para quem se propunha e para quem queria estar engajado no reino de Deus. Jesus queria colocar aqui a seriedade do negócio. Ele queria mostrar que a pessoa que se dispõe a fazer algo para o reino de Deus, ela deve focar naquilo. Ela deve estar disposto até que ela veja o trabalho final acontecer. Eu coloquei uma anotação aqui: ser discípulo é lutar pelo radicalmente novo proposto por Deus, em contraposição ao sistema podre vigente. Nem mesmo a família deve ser empecilho para sua efetiva realização. Por que eu coloquei isso? Porque muitas vezes a pessoa que se dispõe a algo no reino de Deus, lá no fundo do coração, na realidade, a intenção dela não é necessariamente oferecer algo a Deus. Não me entenda mal, não quero julgar. Eu participo de ministério desde adolescente e já vi muitas coisas acontecerem dentro de igreja, dentro de ministérios. E pelo que eu já vi, a gente vê muita pessoa querendo aparecer. Essa é a realidade. A gente sabe que Deus se agrada de pessoas que queiram mostrar humildade e queiram de fato devolver a glória a Ele. Quando nós fazemos algo para Deus, nós temos que realmente fazer para Deus. Muitas pessoas colocam muitos empecilhos na sua família, mas no objetivo de se esquivar ou sei lá, outra coisa que possa surgir no coração. O que eu aprendi sobre prioridade é que existe uma ordem. E quando Deus fala do reino de Deus, não necessariamente é a igreja. E muitas pessoas confundem isso de colocar a igreja em primeiro lugar. O reino de Deus, Jesus diz ali: vai e prega o reino de Deus. Está falando ali no versículo 60. Mas eu posso pregar o reino de Deus onde eu estiver. E eu entendo que o primeiro ministério é a família. Então a prioridade da nossa vida, ela é Deus. Deus no sentido de busca individual, diária. Busca individual, você conhecer a Deus, Deus se revelar a você. Essa é a prioridade número 1. A prioridade número 2 é a família. A família
cuidar dos meus, não adianta eu querer cuidar de outros, seja da igreja ou seja fora. E a Bíblia diz isso lá em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, homens, provedores do lar, cuidem de suas famílias, cuidem do lar que Deus deu a vocês. Mulheres também, mulheres, elas devem ser submissas aos seus maridos. Isso está lá em Efésios 5, 22 e 23. Temos que ser submissas aos maridos. Os maridos foram colocados como autoridade. Não é questão de se humilhar. Tem muita mulher que confunde isso também, falando que ela vai se humilhar pro marido. Se você tiver uma busca sincera com o Senhor, Ele vai te mostrar o que é realmente ser submissa. E nós não somos donas da verdade nesse assunto. Deus está trabalhando na nossa vida todos os dias. Peça ao Senhor para trabalhar na sua vida também. Prioridade número 3 é o trabalho. A família tem que estar acima do teu trabalho. O teu trabalho é a tua fonte de renda. Deus te permitiu esse trabalho, proporcionou isso a você. Valorize, seja exemplo, seja luz e pregue a palavra de Deus no teu trabalho. Mostre o Deus que habita na tua vida, no seu trabalho também. E depois a igreja. A igreja vem depois da família. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma palavrinha chamada equilíbrio. Eu não posso priorizar somente a minha família ou somente o meu trabalho e esquecer da igreja. Eu não posso, tá entendendo? Precisa haver um equilíbrio. Não priorizar um mais do que o outro. Mas Deus se alegra quando nós fazemos as coisas com ordem, com decência e com equilíbrio. Lembrando dos filhos também. Os filhos devem honrar pai e mãe. E a Bíblia diz que essa honra gera para os filhos mais dias de vida. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra, né? Então, é um detalhe a mais aí que nós precisamos ficar atentos. Então eu quis trazer essa palavra de prioridades hoje, porque muitas pessoas elas têm sentido o peso. As igrejas têm colocado, muitos líderes religiosos, pastores até, têm colocado um peso sobre a igreja quanto à frequência, quanto a servir, quanto a fazer e fazer. Não deixe de fazer a obra de Deus. Faça. Sirva ao Senhor quando você puder. Mas não se esqueça da sua família. Não se esqueça do seu trabalho.
talvez possa gerar um pouquinho de polêmica, mas vamos lá. Amém. Que Deus nos conduza nesse bate-papo. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada pela tua presença, obrigada por estar aqui conosco agora. Tenho certeza que o Senhor falará com cada um de nós. Nós viemos aqui, Deus, para entender melhor os teus planos para nós. Nós buscamos a tua presença porque queremos andar em obediência à tua palavra, à tua vontade. Para isso nós precisamos conhecer a tua palavra. Fala conosco hoje, Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Lucas 9, do 57 ao 62, mas esse mesmo texto tem lá no capítulo 8 de Mateus. E aí o texto aqui diz assim: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E agora? Nós vemos três situações aqui. A primeira situação, ele descreve um homem e ele cita que tipo de homem era esse. Era um escriba. E o escriba, naquela época, eles eram os doutores da lei. Eram aqueles que copiavam, interpretavam a lei de Moisés. E só que eles fizeram isso de uma forma muito complicada do povo entender. De qualquer forma, eles participaram da morte de Jesus. Eles foram um dos acusadores e os perseguidores de Jesus. E eles continuaram perseguindo a igreja, mesmo depois que Jesus morreu. Então a questão aqui é que esse escriba, ele decide que ele quer seguir Jesus. E aí Jesus, né, dá meio que uma tirada nele, né? Mas por que será? Vamos partir do primeiro entendimento de que Jesus, sendo Deus, ele conhecia as intenções do coração daquele homem. E não só as intenções, mas o que se passava no interior dele. Ele sabia das emoções daquele homem. E ele quis deixar claro que nós não devemos tomar uma atitude ou qualquer atitude no calor da emoção. Isso é muito comum. Nós
talvez uma doença grave ou em fase final da vida. E esse homem, ele queria esperar o pai falecer para depois ele se sentir livre. Algumas especulações dizem isso. O fato é que Jesus chamou e ele percebeu naquele homem que ele não estava com o coração totalmente naquilo que Jesus estava falando para ele. Ele tinha outras prioridades. Vamos pro terceiro. Esse terceiro homem, ele já responde logo para Jesus: não, Jesus, eu vou sim, eu vou seguir o Senhor por onde o Senhor for, mas primeiro eu quero despedir da minha família, entendeu? E Jesus, ele coloca o exemplo do arado, que naquela época era um serviço muito braçal e que exigia muita dedicação da pessoa que fazia esse trabalho. E da mesma forma ele devia proceder para quem se propunha e para quem queria estar engajado no reino de Deus. Jesus queria colocar aqui a seriedade do negócio. Ele queria mostrar que a pessoa que se dispõe a fazer algo pro reino de Deus, ela deve focar naquilo. Ela deve estar disposto até que ela veja o trabalho final acontecer. Eu coloquei uma anotação aqui: ser discípulo é lutar pelo radicalmente novo proposto por Deus, em contraposição ao sistema podre vigente. Nem mesmo a família deve ser empecilho para sua efetiva realização. Por que eu coloquei isso? Porque muitas vezes a pessoa que se dispõe a algo no reino de Deus, lá no fundo do coração, na realidade, a intenção dela não é necessariamente oferecer algo a Deus. Não me entenda mal, não quero julgar. Eu participo de ministério desde adolescente e já vi muitas coisas acontecerem dentro de igreja, dentro de ministérios. E pelo que eu já vi, a gente vê muita pessoa querendo aparecer. Essa é a realidade. A gente sabe que Deus se agrada de pessoas que queiram mostrar humildade e queiram de fato devolver a glória a Ele. Quando nós fazemos algo para Deus, nós temos que realmente fazer para Deus. Muitas pessoas colocam muitos empecilhos, não só família, mas no objetivo de se esquivar ou sei lá, outra coisa que possa surgir no coração. O que eu aprendi sobre prioridade é que existe uma ordem. E quando Deus fala do reino de Deus, não necessariamente é a igreja. E muitas pessoas confundem isso de colocar a igreja em primeiro lugar. O reino de Deus, Jesus diz ali: vai e prega o reino de Deus. Está falando ali no versículo 60. Mas eu posso pregar o reino de Deus onde eu
Deus deu a vocês. Mulheres também. Mulheres, elas devem ser submissas aos seus maridos. Isso está lá em Efésios 5, 22 e 23. Temos que ser submissas aos maridos. Os maridos foram colocados como autoridade. Não é questão de se humilhar. Tem muita mulher que confunde isso também, falando que ela vai se humilhar pro marido. Se você tiver uma busca sincera com o Senhor, Ele vai te mostrar o que é realmente ser submissa. E nós não somos donas da verdade nesse assunto. Deus está trabalhando na nossa vida todos os dias. Peça ao Senhor para trabalhar na sua vida também. Prioridade número 3 é o trabalho. A família tem que estar acima do teu trabalho. O teu trabalho é a tua fonte de renda. Deus te permitiu esse trabalho, proporcionou isso a você. Valorize, seja exemplo, seja luz e pregue a palavra de Deus no teu trabalho. Mostre o Deus que habita na tua vida, no seu trabalho também. E depois a igreja. A igreja vem depois da família. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma palavrinha chamada equilíbrio. Eu não posso priorizar somente a minha família ou somente o meu trabalho e esquecer da igreja. Eu não posso, tá entendendo? Precisa haver um equilíbrio. Não priorizar um mais do que o outro. Mas Deus se alegra quando nós fazemos as coisas com ordem, com decência, com equilíbrio. Lembrando dos filhos também. Os filhos devem honrar pai e mãe. E a Bíblia diz que essa honra gera para os filhos mais dias de vida. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra, né? Então, é um detalhe a mais aí que nós precisamos ficar atentos. Então, eu quis trazer essa palavra de prioridades hoje, porque muitas pessoas elas têm sentido o peso. As igrejas têm colocado, muitos líderes religiosos, pastores até, têm colocado um peso sobre a igreja quanto à frequência, quanto a servir, quanto a fazer e fazer. Não deixe de fazer a obra de Deus. Faça. Sirva ao Senhor quando você puder. Mas não se esqueça da sua família. Não se esqueça do seu trabalho. Não se esqueça dos seus filhos. E principalmente não se esqueça de buscar a Deus no secreto. Você e Ele. Se você quer se sentir uma pessoa realizada, essa realização vai depender de como Deus dirige os seus passos e o quanto a sua vida se torna uma vida equilibrada. Equilibrada no sentido das prioridades. Eu tava com isso no coração e quis trazer isso pra você hoje. Se fizer sentido pra você, comenta pra mim ali embaixo. Eu vou gostar de saber o que você pensa a respeito. Se você teve alguma experiência nesse sentido, alguma decepção e quiser compartilhar, conta pra gente ali nos comentários também, tá? Aproveitando, eu tô muito feliz que o canal tem crescido e eu quero a tua ajuda para que esse crescimento continue. Compartilhe esse vídeo